Então, vamos lá. Vamos continuar na nossa emuná, como a gente falou. Emuná é muito importante para toda a situação que a gente está passando, quando a gente está em dificuldades, quando a gente tem perdas pessoais e mesmo no dia a dia. Quer dizer, para tirar as preocupações, para tirar todo tipo de dor de cabeça, a gente está começando a ver aqui no nosso Rovot Levavot, no Shar HaBitachon, aqui no capítulo da confiança em Hashem, que não existe nenhuma outra forma da pessoa ela conseguir tranquilidade, da pessoa conseguir ter uma vida tranquila, uma vida sem preocupações, sem dores de cabeça, a não ser que seja através da emuná, a pessoa que vai confiar no dinheiro, ou o dinheiro não vai ajudar ela, ou o dinheiro, a pessoa não vai conseguir ter proveito do dinheiro, ou às vezes, Deus nos livre, a gente vê alguns casos de pessoas que o dinheiro até acaba sendo uma coisa negativa para essa pessoa, e se a pessoa acha que a sabedoria dela vai conseguir, a gente conhece muitas pessoas com faculdade, com mestrado, com doutorado, e que às vezes não estão conseguindo emprego, não estão conseguindo ter oportunidades na vida, e ao mesmo tempo tem pessoas que não estudaram nada e que estão multimilionários hoje em dia por uma ideia que tiveram. Tudo está na mão de Hashem, e coitado daqueles que, infelizmente, aqui é Refuah Shleimah, de Mesod Bat Hana, Bezrat Hashem. Então, aqui a gente começou a falar, na aula passada, que a gente pode comparar a emuná e Bezrat Hashem, né? Toda essa confiança que a emuná pode trazer para a gente pode comparar isso com um alquimista. Antigamente estava muito na moda, né? A gente falar sobre alquimistas, tinha até um livro famoso do Paulo Coelho, o Alquimista, que virou, na época, era o maior best-seller, na minha época de moleque, 13, 14 anos. E eu lembro que ficou muito em moda, né? Toda essa discussão, que era o sonho das pessoas de conseguirem encontrar uma maneira de transformar metais que não eram nobres em metais nobres, né? Em ouro, em prata. E dessa maneira a pessoa ela achava que ela ia enriquecer e ia acabar com todos os problemas que ela tinha na vida. E a gente viu que tem 10 vantagens de ter emuná em Hashem, que são muito maiores, né, do que a pessoa ela ser um alquimista, aquele que transforma os metais mais baratos em metais mais puros, metais mais nobres. A verdade é que, Bezrat Hashem, a gente vai ver que vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer bem, do que tudo que a gente pode ter na vida, vale, Baruch Hashem, a gente ter emuná, a gente confiar em Hashem. Então, a primeira vantagem a gente viu na aula passada, para a pessoa ser um alquimista, né, para ele conseguir fazer todas essas modificações, ele conseguir transformar metais, ele precisa dos materiais corretos, ele precisa dos equipamentos corretos. Quer dizer, não é em qualquer lugar, não é de qualquer maneira que ele vai conseguir transformar os metais menos nobres em metais mais nobres, mas a pessoa que tem confiança em Hashem, a confiança é qualquer lugar, de qualquer maneira, você não precisa de nenhum equipamento, de nenhuma ferramenta. Então, aqui a gente não precisa de nada para conseguir chegar na emuná completa. Hoje a gente vai começar a ver a segunda vantagem, por que a emuná ela é ainda mais importante do que a gente ser um alquimista. Então ele fala o seguinte: "Amana química sarich lasot peulot melachot", esse alquimista, ele precisa fazer muitos trabalhos, ele precisa interagir, fazer coisas no dia a dia, shebiladehem en magamato yeholal latzet el apol, porque aí, se ele não fizer alguma coisa, se ele não fizer um trabalho, se ele não pegar esses metais e transformar esses metais em ouro, em prata, nada vai acontecer. Então ele precisa fazer algum ato, ve'alul likrot she'areach ve'ashan shel hasamim yamutu oto, mas muitas vezes esses alquimistas eles precisavam usar alguns tipos de sais,
alguns tipos de metais, de coisas, que a fumaça podia fazer mal e podia matar a pessoa. Então, por exemplo, infelizmente, uma das mulheres, que é a Madame Curie, que ela descobriu, ela foi uma das primeiras que começou a descobrir os materiais com radioatividade. Ela não sabia dos males que isso fazia para o corpo e ela acabou morrendo por causa disso. Então, as pessoas que trabalham com a química, elas correm risco de vida, porque todos esses materiais que eles estão trabalhando, essa fumaça, esse cheiro, pode causar para as pessoas algum problema de saúde. Nosav lema she'alav leatmid beavodato uleitiageh bar zman rav yomam valayla. E se a pessoa ela quiser de verdade ter muito dinheiro, ela vai ter que trabalhar muito duro, dia e noite, sem parar. Quer dizer, vai ser muito difícil, vai ser um trabalho que vai deixar a pessoa completamente sem forças, trabalhando dia e noite para conseguir atingir o que ela quer atingir. Então, para a pessoa que ela quer ficar rica e tirar os problemas da vida, sendo um alquimista, ela vai ter que trabalhar e até acabar todas as forças do corpo dela. Veilo aboter bakel, mas aquele que confia em Hashem, muftach lo shelo yuzak, ele tem uma garantia de Hashem que nenhum dano vai atingir ele. Veu batuach shelo yeune lorá, e ele está tranquilo que nada pode fazer mal para ele, nada pode atingir ele. Tem uma história impressionante do Briskerov. O Briskerov, ele teve que atravessar na época da Shoah, ele teve que atravessar muitas fronteiras que estavam guardadas pelos guardas nazistas. Então, ele sabia que se pegassem ele ia ser morto ou ia ser mandado lolendo para os campos de concentração. Quando ele chegava nas fronteiras, ele fala que ele tinha uma massória, ele tinha uma transmissão oral dos rabanim dele, que a pessoa que ele internaliza no coração o conceito de Einod Milvado, não tem nada fora Hashem. Então, ele ficava no coração dele, toda vez que ele passava a fronteira, ele ficava repetindo, ele fechava os olhos e ele ficava Einod Milvado, não tem nada fora Hashem, não tem nada fora Hashem. Ele conta que ele atravessava as fronteiras e os guardas não paravam ele como se ele fosse invisível. Então, é impressionante o quanto a gente vê milagres abertos de pessoas que confiavam em Hashem. Ontem eu estava lendo uma história inacreditável de um Rav que ele era um Talmid Chacham tão grande que com 20 anos ele já fazia parte, Baruch Hashem, do Beidin, do Rav Chaim Moiser Grodzinski Zecher Tzadik Livracha, que era o maior rabino da geração. Esse Rav chamado Rav Israel Zev Gustman Zecher Tzadik Livracha. E eu estava lendo um pouquinho sobre a vida dele. Ele fez, na época da Shoah, ele vivia em Vilna, na Lituânia, e na época da Shoah, ele conta que ele chegou a fazer mais de 100 vezes o vidui, que a pessoa, ela é bom se a pessoa puder fazer antes de falecer, que a pessoa, ele confessa todos os erros, ele pede para Deus que perdoe e que aceite a alma dele de volta, limpa de qualquer transgressão. Então, é uma grande mitzvah, se a pessoa puder, ou algum parente no leito de morte, puder fazer o vidui antes da pessoa falecer, é muito importante. Ele falou que chegou durante a Shoah, ele chegou a fazer mais de 100 vezes o vidui, de tão próximo que a morte estava dele, e Baruch Hashem ele sobreviveu. Mas uma das coisas que ele conta é que teve uma vez os nazistas estavam matando os Yehudim e estavam dando tiros na cabeça. Ele tomou um tiro na cabeça, a queima-roupa de um nazista, e ele caiu direto. Eles cavaram um poço, né, para a pessoa já tomar o tiro e já cair lá para ser enterrado naquele lugar. Ele achou que ele já tinha morrido com aquele tiro, ele sentiu o tiro, o impacto, e ele caiu naquele poço, mas de repente ele percebeu que ele estava mexendo as mãos, os pés. Ele milagrosamente, com um tiro na cabeça, a bala se alojou no osso da cabeça dele, no crânio, mas não atingiu o cérebro dele, e ele sobreviveu. Ele passou 3 anos na floresta, ele sobreviveu na floresta, junto com a esposa e com a filha. Então, milagres abertos. A gente tem que saber, aquele que confia em Hashem, Hashem vai proteger ele de qualquer mal. Como a gente fala, mesmo que caiam
1000 na minha direita e 10.000 na minha esquerda, nada vai me atingir. A gente tem que tentar chegar nesse nível de bitachon, de confiança em Hashem, que nenhum mal vai atingir a gente. O me'achar shehu mamin shekol ma she'Hashem oselo urak letovato, porque a pessoa ela chega num nível, ela não tem medo de nada ruim que vai acontecer, porque ela sabe que não existe o conceito de ruim. Existe o conceito de amargo, existe o conceito de sofrimentos, de momentos difíceis, mas não existe o conceito de alguma coisa ruim. Então, ele sabe que tudo que Hashem faz é letovato, é para o bem dele. Velachen u saz vesamer in kol ma sheba'alav me'et Elokim. Ele consegue se alegrar com tudo que ele sabe que está vindo da mão de Hashem. Olha que nível incrível que a gente pode chegar, que mesmo nas dificuldades, a gente conseguir ter emuná, saber que tudo está vindo só da mão de Hashem. Tem um Rav também, que era um dos Rabanim chefes de Jerusalém, e ele era muito conhecido, que Baruch Hashem, ele era muito pontual. As coisas, se estavam marcado meio-dia, tem que começar meio-dia. Se a aula está marcada para as 9, a aula precisa começar às 9. Ele era muito makpid, ele era muito rigoroso, e normalmente ele ficava muito bravo quando as pessoas atrasavam, porque ele falava que era um roubo. Você está roubando o tempo das outras pessoas, deixando elas te esperando. Então, esse Rav Lo Aleinu, ele perdeu uma filha muito jovem, a filha tinha acabado de casar, tinha por volta de 18, 19 anos, e ela acabou falecendo. Infelizmente, esse Rav, ele teve que fazer o enterro da filha. O enterro estava marcado para acontecer exatamente meio-dia. Meio-dia estava tudo pronto para ele começar o enterro da filha dele. De repente, ele pediu para parar tudo. Ele se trancou numa sala, ele ficou uns 20 minutos trancado numa sala. Depois ele saiu da sala e pediu para a cerimônia ela continuar. E depois de algum tempo, um dos alunos, ele perguntou: Rav, eu sei que você é muito rigoroso, você não gosta de atrasos, então, por favor, me explica o que está acontecendo. Atrasou, por que você ficou 20 minutos trancado na sala se estava tudo pronto para começar? Olha que impressionante o que ele respondeu. Está escrito no Talmud que da mesma maneira que a gente precisa agradecer a Hashem, abençoar Hashem quando acontece coisas boas, também a gente tem que abençoar Hashem quando acontece alguma coisa difícil, alguma coisa amarga. Então, a gente tem a brachá, quando acontece uma coisa boa, a gente faz a brachá de Sheheyanu, mas Lo Aleinu, quando acontece uma coisa não agradável, uma coisa dolorosa, uma coisa amarga, a gente faz uma brachá Baruch Dayana Emet. A gente recebe Hashem como o juiz da verdade e que tudo que ele faz é bondade limitada. Então, ele falou que o que está escrito no Talmud, da mesma maneira que você faz o Sheheyanu, quando tem coisas boas, o que quer dizer da mesma maneira? Com a mesma alegria no coração que você faz o Sheheyanu, quando tem uma notícia boa, assim tem que fazer a brachá do Baruch Dayana Emet, com uma confiança completa em Hashem, que isso que está acontecendo aos nossos olhos pode parecer uma coisa difícil, pode parecer alguma coisa dolorosa, mas que, na verdade, isso é uma bondade limitada de Hashem. Então, ele falou, naquele momento, eu não estava sentindo isso. Como que eu vou enterrar a minha filha se eu não estou conseguindo sentir no coração isso que eu deveria estar sentindo? Então, me fechei na sala, eu tentei lembrar a alegria do momento do nascimento da minha filha e eu tentei, naquele momento, sentir a mesma alegria, a mesma gratidão para Hashem. Por mais que eu não entenda os planos dele, mas eu sei que tudo que Hashem faz, isso é com uma bondade ilimitada e infinita. Então, Bezrat Hashem, é essa a ideia. A gente não precisa de nada para confiar em Hashem, a gente precisa colocar toda a nossa confiança nas mãos dele. E Bezrat Hashem, a gente não precisa, como a gente falou, o alquimista, ele precisa fazer coisas para acontecer a mudança de materiais não nobres para materiais nobres, coisas que podem até afetar a saúde dele.
a emuná não depende de nada. A gente não precisa de nada para ter emuná em Hashem. O parnassató bailav bemenuchá ve'ashket ve'shalvá. E a pessoa que confiar em Hashem, então tudo vai vir para ele com tranquilidade. Tudo vai vir para ele sem ele precisar se preocupar com isso. Como chamar David Amelech, como David Amelech falou, Hashem roi lo echsar. Deus, ele é o meu pastor. A gente tem que saber que as ovelhas, elas podem pastorear tranquilamente, porque tem um pastor, o pastor está cuidando. Baruch Hashem, a gente pode confiar em Hashem. Hashem é o nosso pastor e nada vai faltar para a gente. Binos deshe yarbitzeini, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Almei menuchot yanhaleini, ele vai me conduzir por águas tranquilas. Então, esse é Bezrat Hashem, o nível que a gente tem que ter de tranquilidade, de colocar nas mãos de Hashem todas as nossas preocupações, e ele vai cuidar da gente. Foi ele que criou o universo inteiro. Os nossos sábios falam que muitas vezes vale a pena, por exemplo, uma pessoa sair numa noite aberta para olhar as estrelas do céu e para contemplar o tamanho da criação de Hashem. Muita gente pergunta por que Hashem precisava fazer bilhões de estrelas no céu. E uma das respostas é que Hashem, ele quer mostrar o tamanho do poder dele. Aquele mesmo Deus que criou o universo inteiro, ele pode cuidar do nosso sustento, ele pode cuidar das nossas necessidades do nosso dia a dia. A Itaron Shlishi, a terceira vantagem que a gente pode ter da emuná em relação ao alquimista, a mana química em noten emun baherim. O alquimista, ele não pode confiar em ninguém. Se a pessoa antigamente, toda a ideia do alquimista era uma pessoa que ia descobrir uma fórmula mágica de transformar ferro em ouro. Se ele contasse isso para outras pessoas, se todo mundo conseguisse transformar ferro em ouro, quer dizer, isso não teria mais valor nenhum, porque o ouro, ele ia despencar o valor, não ia valer mais nada. Então, ele não podia confiar em ninguém. Legalot lahem etzod umanutó, ele não ia poder revelar para ninguém os segredos da sua profissão, mipnei sheu mefahed al chayav, porque ele tem que ter medo da vida dele. Pen yasu gam acherim kamou velo yem malichiot, porque aí as pessoas vão também copiar, vai ter muita concorrência no mercado e ele não vai ter como sobreviver. Veilo aboter bailoki, mas ao contrário, aquele que confia em Hashem, lorak she'einu mefahed me'afadam bitachon shelo, não só que ele não tem medo de ninguém, aquele que confia só em Hashem, ele não tem medo de mais nada, ele tem medo de Hashem, ele tem medo de fazer transgressões, ele tem medo de se afastar de Hashem, mas ele não tem medo das pessoas. Então, aquele que confia em Hashem, não só que ele não tem medo de mais ninguém, Eilahu od mitpaer bo, ele ao contrário, ele vai ter orgulho de sentir, de ter essa emuná, ele vai querer contar para todo mundo, ele vai querer trazer pessoas para o mesmo nível de emuná dele, ele não vai ter medo de revelar o segredo dele para ninguém. Como chamar David Amelech Alav Shalom, como David Amelech, ele ensinou para a gente, Baelokim batarti, eu confiei em Hashem, loirá, e eu não preciso ter medo de nada. Mayaseli Adam, o que o ser humano, o que qualquer ser humano vai poder fazer contra mim se Deus está aqui me protegendo? Então, a gente tem que ter essa confiança, saber que ninguém pode fazer mal, ninguém pode levantar um dedo contra a gente se não for essa a vontade de Hashem. Então, a gente vai confiar em Hashem e não vamos ter medo de mais ninguém. A Itarona Revi, qual é a quarta vantagem que a gente pode ter em relação ao alquimista? Sheamana química berrer ou serrar misteiro. Então, com certeza,
O alquimista ele vai ter que tomar um dos dois caminhos para a vida dele. Ou ele vai ter que produzir muito ouro e prata, que deixe para que já esteja pronto na mão dele para quando ele precisar. Ou ele vai produzindo ouro e prata de pouquinho em pouquinho, para não acumular muito. Ele vai produzindo dia a dia um pouquinho de ouro e prata. Que deitzorko lisman katzar, para suas necessidades mais a curto prazo. Então, a pessoa vai ter que escolher em qual dos dois caminhos ele vai investir, ou para acumular riquezas, ou para ganhar riqueza do dia a dia dele. Agora, de qualquer uma das duas maneiras que ele escolher viver a vida dele, o yesharui tamid bedagaba vafachad, ele vai estar sempre imerso em preocupações e em medo. Por quê? Se ele prepara muita prata e ouro, quer dizer, ele vai acumular na casa dele prata e ouro, ele vai passar o resto da vida dele com medo que ele vai perder a fortuna dele, ou que vão roubar dele, ou que ele vai perder de outras maneiras. Então, do jeito que for, ele vai ter medo que, se ele acumular demais, alguém vai acabar tirando dele. Velibolo shaket, esse homem não vai dormir de noite, o coração dele vai estar sempre preocupado. Ele não tem descanso na vida dele. Qualquer barulho que ele escuta é um ladrão que está entrando na casa dele. Qualquer pessoa que se aproxima dele, ele tem medo que a pessoa é interesseira. Essa pessoa não tem descanso na vida dele. Biglal apachad sheyesh lo me'amelech ve'am ha'alulim leotzim yado et rechusho. Ele tem medo que o rei ou que qualquer outra pessoa vão querer tirar o que é dele. Então, imagina uma vida que a pessoa não tem tranquilidade. Com todo o ouro, com toda a prata que ele tem guardado, esse homem não consegue dormir de noite. Então, quer dizer, ele não tem nada, na verdade. Ele não tem tranquilidade. O que ele tem na vida? Ele não tem nada. Agora, ao contrário, se o caminho que ele escolher, ele vai produzir cada dia um pouquinho, cada vez ele vai fazer um pouquinho de ouro e de prata, o Sharui Bedagá, ele vai continuar imerso nas preocupações dele. Pen kasher hu yezakuk lo beyoter, lo tielo aefsharut leyatzerotó, porque talvez ele vai precisar lo aleino, ele vai ficar doente, ele vai ser internado no hospital e não vai ter dinheiro para pagar a internação dele. Então agora ele vai ficar com outros tipos de preocupação, que quando ele precisar de verdade, ele não vai ter esse dinheiro na mão dele. Biglal Mahsor Behada Romarim, Veamarchirim, Adrushim Lekar, que talvez vai faltar material, talvez a máquina vai quebrar. Imagina se eu fizer só um pouquinho a cada dia. Eu posso ficar sem máquina, eu posso não conseguir produzir mais. Então, ele não vai dormir também. Então, olha que impressionante. Se ele produz muito, ele não consegue dormir. Se ele produz pouco, ele também não consegue dormir. Então, ele não vai dormir de qualquer jeito. Ou se ele fizer muito, ou se ele fizer pouco. Veilu aboter baelokim. Olha a diferença, que incrível. Aquele que confia de verdade em Hashem. Bitrono hazak beelokav, sheiparnesoto kirtsono. Ele confia que Hashem vai mandar para ele a parnassá, o sustento, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua misericórdia. A gente já falou algumas vezes, a gente leu, a gente está na Torá, justamente durante os 40 anos que o povo judeu ele está no deserto. Então, na Parashá da semana passada, Parashá Masei, a Torá ela vai listando todos os lugares, os 42 pontos de acampamento do povo judeu. Então, os nossos sábios perguntam, para que importa a Torá registrar para a gente os 42 pontos aonde o povo judeu acampou? Quer dizer, para a gente, o que é? Um guia de turismo? Alguém vai nos lugares onde o povo judeu acampou
a gente vai querer visitar, para que a Torá tem que registrar os lugares onde o povo judeu acampou? E uma das respostas, olha que incrível, por que é tão importante? Porque Deus sabia que no futuro vão começar a surgir aqueles engraçadinhos que querem explicar tudo o que acontece pela ciência. A ciência tem explicação de tudo, não é milagre, tem explicação. Sabe por que o povo judeu conseguiu sobreviver 40 anos do deserto? Porque eles não estavam no deserto mamash. Sabe o que eles fizeram? Eles foram pela costa, eles foram perto de lugares onde tem gente morando, onde tem onde comprar comida e água. Eles nunca foram para o meio do deserto mesmo. Eles sempre estavam em lugares onde eles podem conseguir o sustento deles. Então, Hashem fez questão de mostrar no mapa aonde o povo judeu acampou, para mostrar eles estavam 40 anos no meio do nada, lugar onde não tem água, lugar onde não tem comida, aonde eles viveram 40 anos sustentados pelos milagres e pela misericórdia de Hashem. Era o pão, o man que caía do céu, a água que acompanhava o poço, acompanhava eles, a roupa crescia junto com o corpo, tem a naneia kavod que protegem eles, 40 anos de milagres vivendo com a misericórdia e com a bondade de Hashem. Então, Deus ele guardou na Torá, ele gravou na Torá, para não vir nenhum engraçadinho, para falar que o povo judeu não passou 40 anos no deserto. A gente ficou nas cidades, no caminho entre Egito e Israel, mas nunca no meio do deserto. Então, Hashem falou, anota os lugares para vocês saberem para sempre que foi com a minha misericórdia e com os milagres que eu fiz, que o povo judeu viveu durante os 40 anos. E, de novo, a gente tem que lembrar isso para o resto da vida. Não foi por um mês, não foi por um ano, 40 anos de milagres, dia e noite, sem interrupção. Assim também é a nossa vida. Nossa vida é milagrosa o tempo inteiro. A gente não percebe, a gente já acostumou, a gente não consegue enxergar o milagre quando você respira, como o pulmão funciona, a troca de gases que tem dentro do pulmão, entra oxigênio, sai gás carbônico, sem precisar pensar milagres acontecendo, uma fila só, quantos milagres a Hashem faz no nosso corpo, os filtros que tem dentro do nosso corpo para tirar a parte boa, para tirar do corpo a parte que é ruim, que faz mal para a gente, milagres acontecendo o tempo inteiro, a gente não consegue perceber. Quando teve um professor está dando uma aula sobre a saída do Egito, e ele falou, hoje aconteceu um milagre, hoje o meu chá virou sangue, e todo mundo ficou em choque. Como assim o teu chá virou sangue? Ele falou, eu bebi meu chá, e o meu chá se transformou no sangue que corre no meu corpo. Isso é um milagre menor do que aconteceu no Egito? Certeza que não, mas estamos acostumados. Como a gente vai acostumando com as coisas, os milagres mais incríveis, como é o funcionamento do corpo humano, viram coisas normais na nossa vida. Então, Bezrat Hashem, temos que começar a prestar atenção nos grandes milagres. Besman sheirtzeu bemakom sheirtzeu, e Hashem pode mandar o nosso sustento aonde a gente quiser, no lugar que a gente quiser, na hora que a gente não, que Ele quiser, quando Ele quiser, aonde Ele quiser, Ele vai dar para a gente o nosso sustento. Kumosheu mefarnes etaubar bekerevimó. Da mesma maneira que é Ele que sustenta o feto desde o momento que ele está no ventre da mãe dele. Veeta efroch betocha beitzá. Gente, a gente todos os dias olha um milagre e a gente não presta atenção. Quando nasce um pintinho dentro daquele ovo, como pode ser que ele é sustentado dentro do ovo, não tem ligação com o mundo externo, dentro do ovo tem tudo que o pintinho precisa para se desenvolver e para nascer. Olha que coisa incrível. Ainda a gente pode falar que quando tem o feto tem o cordão umbilical, ele está recebendo comida através da mãe dele, mas o pintinho que está dentro do ovo. Olha que incrível o milagre que está acontecendo. She'en bo petach shedarko efshar leachnis masheu laefroch mibachutz. Não tem nenhuma entrada, não tem nada que possa, ou nenhuma abertura que possa de fora levar alguma ajuda para esse pintinho sobreviver. O Kumosheu mefarnes etaov bavir, e Hashem ele sustenta os pássaros que voam,
vetadagim bamaim, e todos os peixes do mar, vetanemalá aktaná, alav halishutá, e mesmo aqueles insetos fraquinhos, pequenininhos, Deus sustenta tudo, Deus sustenta o universo inteiro. Lamarot shelifamim, ari mechusar mazon, al rosco, olha que incrível. Às vezes, as formigas, que são pequenas, que são fracas, para elas não falta comida, mas o leão, que é grande e forte, às vezes para ele vai faltar comida, ele não encontra comida para ele. Como chamar a Katuv, e é isso que o Passuco fala para a gente, Kfirim rashu veraivu, aqueles que negam Hashem, eles vão ser pobres e famintos, vedorshei Hashem, lo yachseru kol tov. Mas aquele que confia em Hashem, aquele que busca Hashem, para ele não vai faltar nada. A gente tem que lembrar, a gente tem que olhar para toda a natureza, o equilíbrio, a harmonia de tudo que Deus criou. Olha que incrível. Se a gente está com dúvidas da emuná, olha para o mundo que Hashem criou, olha todos os dias um pôr do sol, o sol nascendo, toda a perfeição de tudo que acontece, o ciclo da água, como que é a evaporação, como que chove, os ventos. A gente agradece, por exemplo, na Tfilá, Mashiv Aruach Umorida Geshem, que Deus faz soprar o vento e faz cair a chuva. A gente nunca parou para refletir que se não fosse o vento, não vai chover onde precisa. Então, olha que incrível, tudo Deus dá no momento certo, na quantidade certa, de acordo com a misericórdia dele e de acordo com os nossos atos, de acordo com como a gente se comporta, em especial na nossa emuná. Se a gente confiar em Hashem, Hashem ele garantiu, Lo yerseru chol tov, não vai faltar nada de bom na nossa vida. Venemar, e assim fala o mais sábio de todos os homens, Shlomo Amelech, Lo yariv Hashem nefesh tzadik. Deus não vai deixar o tzadik passando fome. Benemar, e também está dito, a gente fala essa frase, e infelizmente a gente não presta atenção no nosso Birkat Hamazon. Se a gente fizesse o Birkat Hamazon com Kavaná, isso ia ser uma injeção de emuná todos os dias. Olha a frase que a gente fala todos os dias do Birkat Hamazon, mas que a gente não presta atenção. Nar haiti amzakanti, eu já fui jovem e eu já envelheci, quer dizer, eu tenho experiência de vida. Velor haiti tzadik nezav, eu nunca vi um tzadik ser abandonado por Hashem. Vezarom evakesh lechem, e as suas descendências precisando pedir pão. Olha que impressionante. Então, é um testemunho de pessoas com experiência de vida, que Baruch Hashem, aqueles que confiam em Hashem, aqueles que são tzadikim, aqueles não vão precisar, não vai faltar nada de bom na vida deles. A quinta vantagem que tem a emuná sobre o alquimista. A itrona hamishiu, a quinta vantagem, she'amana química yareu mefahed mikol echad. O alquimista, ele tem medo de todo mundo. Me'agadol ve'adakatan shebam, desde o maior até o menor do povo. Quer dizer, ele tem medo de todo mundo do povo. Shelo igalu et melachto lashiltonot. Ele tem medo que alguém vai revelar para o governo, para os governantes, os segredos dele. Veilo aboter belokim. Agora, aquele que confia em Hashem, Gam bnei Adam achashuvim ve'anirbadim beyoter mefahadim mimenu. É justamente o contrário. Quem tem confiança em Hashem, os governantes têm medo dele. Querem a maior prova de todos? Avraham Avinu, ele era aquela pessoa que ele bateu de frente até com o Nimrod. O Nimrod é chamado pela Torá de um gibor. Ele era um valente, ele era um poderoso de guerra, e ele começou a ter medo de Avraham Avinu, porque ele está vendo que Avraham Avinu tem uma proteção especial de Hashem. Ele vê que Avraham Avinu não se dobra, nem quando ele ameaça jogar o Avraham Avinu dentro de uma fornalha, ele não consegue dobrar a emuná de Avraham Avinu. Então, os governantes têm medo daquele que tem uma emuná completa. A gente viu na história várias pessoas que foram ameaçadas pelos governantes e eles continuaram firmes na emuná.
e Hashem fez para eles milagres. Os governantes viram a mão de Hashem no que estava acontecendo. E mesmo os animais ferozes e até as pedras desejam fazer a sua vontade. A gente sabe da história do profeta Daniel, que foi jogado no Gur Arayot, foi jogado na cova dos leões, e os leões não tiveram coragem de se aproximar de um tzadik. Então, a grande pergunta, olha que impressionante, está escrito no começo da Torá, a Torá cria o ser humano, e a Torá fala o seguinte: eu vou colocar o temor de todas as criaturas sobre você. Quer dizer, você vai causar medo em toda criatura do mundo. Então, todos os animais, tudo que foi criado vai temer o ser humano. Mas o que a gente vê que na prática não é assim, né? A gente vê na prática pessoas sendo atacadas por animais, diferente do que aconteceu com o Daniel, que foi atirado numa cova de leões, e os leões não tiveram coragem de atacar ele. A gente vê na prática o contrário. Se alguém for dormir na floresta de noite, certeza que ele vai virar comida de leões. Então, como que pode ser que está escrito na Torá que Deus colocou o temor do ser humano sobre todos os animais e a gente vê que na prática não acontece isso? A resposta que os nossos sábios trazem: Deus colocou o temor do Adam sobre os animais. Todo momento que a pessoa se comporta que nem um Adam, que é uma pessoa elevada, uma pessoa com autocontrole, realmente os animais vão ter medo dela. Foi o que aconteceu com o Daniel. Mas as pessoas que, ao contrário, estão vivendo hoje em dia de acordo com seus desejos, de acordo com as suas vontades, então ele não é melhor do que nenhum animal. Infelizmente, ele não tem nenhuma vantagem sobre os animais, ele acabou se transformando também num animal. Olha a bronca que o profeta Yeshayahu está dando no povo judeu, isso na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Ele falou: os animais, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Essas são as palavras de Hashem. O meu povo não reflete, o meu povo não está pensando no que acontece no dia a dia. A gente não conhece mais o nosso dono, talvez a gente perdeu a nossa forma de ser humano. Por isso que os animais não respeitam, porque a gente deixou de ser Adam, a gente deixou de ser seres humanos e a gente está se comportando que nem animais que vivem de acordo com seus desejos. Então, infelizmente, talvez por isso que hoje em dia os animais não respeitam mais os seres humanos como respeitavam os grandes tzadikim. Está escrito Yosef HaTzadik, ele foi jogado num poço, está escrito Ve'aborei en bomaim, o poço está vazio e não tem água. E Urashi fala, água não tinha, mas tem animais, tem cobras, tem animais muito venenosos lá dentro, tem escorpiões. Então, para que a Torá está falando isso? Que tem cobras e escorpiões dentro desse poço? E a resposta é para mostrar o nível de Yosef. Quem pode sobreviver depois de ser atirado num poço com cobras e escorpiões? O Yosef, os animais não chegam perto dele. Yosef HaTzadik. Quando alguém é um tzadik, os animais respeitam, os animais têm medo. É isso que deveria acontecer. Não a gente ter medo dos animais. Os animais deveriam ter medo da gente. Kumo shenemar bemizmor yoshev beseter elyon. É isso que David Amelech, ele falou no cântico dele. Aquele que habita no esconderijo das alturas. Omar Lashem marciu metzudati. Eu vou dizer para Hashem, ele é minha proteção, ele é minha fortaleza. Elokai eftach bo, ele é o meu Deus e eu vou confiar só nele. Que u yatzilcha, porque ele vai te salvar. Devrato yaselar, e nas suas asas ele vai te cobrir. Lotirai, a gente não tem que ter medo de mais nada nem de ninguém. Loteone lechará, porque não vai recair sobre você nenhum mal. Que malachav yetzavelar, Deus vai comandar os seus anjos para proteger a gente. Lishmorecha bechol drachecha, para cuidar de você em todos os caminhos. A gente não tem ideia. Mas pode ser que agora, na nossa volta, tem um monte de anjos interagindo. Deus, ele controla cada criatura do mundo,
cada detalhe do que vai acontecer. E Kraini ve'enehu, essa pessoa vai chamar Hashem e ele vai ser respondido. Orech yamim masbieu, então durante os longos dias eu vou te saciar, ve'areu bishuati, e eu vou te mostrar a minha salvação. Olha que incrível, quanto a gente precisa trabalhar essa emuná no nosso coração. Hashem está garantindo que ele vai proteger, ele vai estar junto com a gente nos momentos de dificuldade, nos momentos onde tem perigos. Confia só em Hashem. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ter esse nível de emuná. Venemar também está dito, Beshesh tzarot yatzilcha, eu vou te salvar de 6 sofrimentos, de 6 desgraças, o Besheva lo igaberhará, e a 7ª não vai te atingir nenhum mal, Beraav padcha mimavet, mesmo se tiver fome, eu vou te salvar da fome, Bemilchama midei harev, e se tiver uma guerra, eu vou te salvar da espada, Beshot lashon terabé, e eu vou te proteger da língua que causa sofrimento, Velotirá mishod kiavó, e você não vai ter medo dos ladrões que vão vir roubar, Leshodu lechafan tisachak, você vai dar risada dos ladrões, você não precisa ter medo de ninguém. Aquele que confia em Hashem e tem temor a Hashem, não precisa ter medo de mais ninguém. O mechayat haaretz al tirá, você não precisa ter medo das feras, dos animais selvagens. Que imavnei asade brisecha, porque com as pedras do campo vai ser o teu pacto, vechayat asade ashlemalach, e os animais selvagens do campo vão fazer paz com você. Quer dizer, o mundo inteiro foi criado para servir os tzadikim. A gente sabe que está escrito que o Yaakov Avino, quando ele foi dormir naquele lugar que futuramente ia ser construído o Beit HaMikdash, está escrito que ele colocou pedras em volta dele para proteger ele e apoiou a cabeça dele sobre pedras. Está escrito que ele foi dormir sobre pedras e de manhã, quando ele acordou, ele tirou a pedra que estava embaixo da cabeça dele. Por que quando ele foi dormir tinha pedras e quando ele acordou tem uma pedra só? Porque está escrito que as pedras brigaram, porque todas elas queriam servir como apoio para a cabeça de um tzadik. O mundo foi criado para servir os tzadikim. Tudo foi criado para o nosso bem, não para o nosso mal. Se a gente viver como Adam, se a gente servir a Hashem, se a gente confiar em Hashem, o mundo inteiro vai servir a gente e a gente não tem que ter medo de mais nada. Então, essa é a 5ª vantagem que tem do alquimista, que tem daquele que tem emuná sobre o alquimista. A Itron Shishiu, o que é a 6ª vantagem que tem? She'adam química, a mana química, eino batuach shelo yavo alav machalot vekevim. A pessoa que trabalha como alquimista, por mais que ele vai ter dinheiro, ele vai ter prata, ele vai ter ouro, ele não pode ter certeza que ele não vai passar por doenças, que não vai passar por dores. Sheyashvitu mimeno et asimcha sheyesh lo meoshro, e vão tirar dele toda a alegria que ele tem da riqueza dele. Então, lo além, a pessoa, ele está lá com aquela casa incrível, ele tem uma casa em Hollywood e ele tem 20 carros na garagem e ele tem uma doença que dói tanto o corpo dele que ele não consegue ter prazer do mundo material. Então, essa preocupação, o alquimista, ele não consegue ter, mesmo que ele tenha todo o dinheiro do mundo. Ele vive com medo que ele pode estar com uma doença, que ele pode ter alguma coisa que vai impedir ele de aproveitar, de ter prazer em tudo que ele tem na vida. O leitaneg almash alá beadol yasig, e que ele não vai conseguir ter prazer em tudo que ele tem na vida dele. Veilu aboter bashem, mas enquanto isso, aquele que confia em Hashem, o batuach shelo yavo alav kevim machalot, ele tem certeza que não vão vir sobre ele nenhuma doença, nenhuma dor. Imlo betor kaparat avonot, ele sabe que mesmo que vier uma dificuldade, ele vai aceitar com alegria,
porque ele sabe que isso é uma limpeza de todas as averot que ele fez na vida, é uma limpeza das transgressões. Olha a diferença de alguém que vive com medo de ter alguma doença e aquele que, ao contrário, quando ele está doente, ele, Baruch Hashem, ele recebe isso com alegria, ele sabe que isso está vindo como uma expiação, uma limpeza pelos erros que ele fez na vida, ou para aumentar ainda mais a recompensa dele no Lamabá. Ele sabe que tudo que a Hashem está mandando é por bondade, ele não vai ter medo de nada, ele não vai ficar preocupado, ele sabe que se a Hashem está mandando para ele uma dor, uma doença, isso é por bondade, ele vai receber isso com alegria. Isso é chamado, tem um tipo de sofrimento que a Hashem manda, chamado Isurei Me'ahavá, sofrimentos que a Hashem manda por amor. Ele quer aumentar o Olam Habá da pessoa, ele manda os sofrimentos, que através disso a pessoa vai ter uma recompensa ainda maior. Olha como a gente tem olhos distorcidos sobre a vida, né? Quando uma pessoa está doente, o quanto a pessoa que ele confia em Hashem, ele vai entender que tudo isso é parte da bondade e da misericórdia de Hashem. Como está escrito no profeta Yeshayahu, Vayafu Nearim, Vaigaú, mesmo jovens, eles vão ficar cansados e exaustos, o Bahurim, Kashol e Kasheilo, e os homens jovens, eles vão acabar tropeçando, mas olha a continuação, Bekovei Hashem Yachlifu Koach, mas aqueles que confiam em Hashem, eles vão ter as suas forças renovadas. Então, olha que incrível, a pessoa que confia em Hashem, mesmo que ele tenha que se esforçar, mesmo nos momentos de dificuldade, de amargura na vida, eles vão conseguir renovar suas forças, eles vão conseguir vencer os desafios da vida. Venemar, e assim também está dito no Teilim, Kizroot Reshaim Teshavarno, porque os braços dos perversos, eles vão ser quebrados, Vesumer Tzadikim Hashem. Mas Hashem, ele sustenta, ele carrega os tzadikim. Eu já contei algumas vezes, mas é uma história que eu lembro quando eu li uma vez num quadro, quando eu era pequeno, devia ter uns 10, 11 anos, e eu nunca mais esqueci dessa história na vida, de uma pessoa que ele teve um sonho, ele sonhou com Deus, ele sonhou que ele está numa praia, caminhando junto com Hashem, e de repente ele olha na praia, tem 2 pares de pegada, então ele entende que um par de pegadas é dele e um par de pegadas é Hashem. Então, olha que interessante, ele falou que ele começou a ver que tinha todas as imagens de tudo que aconteceu na vida dele do lado desses 2 pares de pegada. Ele começou a prestar atenção nos detalhes, ele começou a ver que nos momentos mais difíceis da vida dele só tinha um par de pegadas. Então ele perguntou para Hashem, Hashem, por que nos momentos mais difíceis da minha vida você me abandonou? E Hashem respondeu para ele, ao contrário, meu filho. Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu te carreguei no colo. Nos momentos mais duros, mais amargos, são os momentos exatamente que Hashem está mais próximo, que Hashem, ele ajuda mais a gente, que ele dá para a gente mais força. A pessoa que ele confia em Hashem, essa pessoa, ele Bezrat Hashem, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos que está amargo, ele vai confiar e ele vai ter a alegria de saber que tudo o que está acontecendo é uma grande bondade. Vamos para a sétima vantagem, são 10 vantagens no total, hoje é a última vantagem que a gente vai ver. A 7ª vantagem da emuná sobre aquele que é um alquimista, a mamana química, itachen shelo yale beyado leagia el mezono alidei hakesef ve'azahav shebirshuto. Às vezes, o alquimista, mesmo que ele tenha todo o dinheiro do mundo, pode ser que vai faltar comida para ele. Como pode ser isso? A Gemara em Gitin, o Tratado de Gitin, fala sobre a época da destruição do Beit HaMikdash, fala de uma mulher milionária, uma das mulheres mais ricas de Jerusalém, chamada Marta Bat Baitus. Essa Marta Bat Baitus, ela era muito rica
E na época do cerco romano, não tinha mais comida para eles comerem. E aí ela pediu para a empregada dela ir comprar farinha. A empregada voltou falando, olha, não tem farinha, só tem uma farinha mais grosseira. Ela falou, então compra dessa. Ela foi e já tinha acabado. Só tem de uma farinha pior ainda. Ela falou, compra dessa. Quando ela foi, já tinha acabado dessa também. Toda vez que ela ia comprar, já tinha acabado tudo. E falou que essa mulher, ela morreu jogando todo o dinheiro dela para cima e ela morreu de fome. Então, olha que incrível. Mesmo que você tenha dinheiro, isso não é garantia nenhuma que você vai ter comida. Lo além, em épocas de guerra, a gente está vendo agora. Para quem tinha qualquer dúvida do poder de Hashem, olha o que está acontecendo na pandemia. Empresas que eram inquebráveis. Imagina, empresas com 400, 500 lojas no mundo estão fechando as portas. Olha que incrível que Hashem está demonstrando o poder dele, uma pandemia, um ser microscópico, que um pouco de sabão mata ele, está trancando as pessoas há 3 meses dentro de casa. Isso é incrível, o poder de Hashem, e a gente acha que é o dinheiro que vai trazer o nosso sustento. A gente não está parando para refletir que todo o dinheiro do mundo ele não traz para a gente comida. Se lá além não tivessem pessoas produzindo comida, ou quando teve, por exemplo, a paralisação dos caminhoneiros, não tinha gasolina, não tinha comida para comer, a pessoa tem 1 milhão guardado dentro de casa, ele não consegue comprar comida. Então, o dinheiro ele não garante nada. Pode ser que com todo o dinheiro do mundo ele não vai conseguir comprar comida. Como está escrito no profeta Yehezkel, Kaspam bezavam lo yuchal leatzilam beyom evrat Hashem. Todo o dinheiro e todo o ouro não podem salvar uma pessoa nos dias de fúria de Hashem. Nafsham lo isbeu. E eles não vão conseguir se saciar. O meihem lo imalu. E as barrigas deles não vão estar cheias de comida. Olha que coisa incrível para a gente parar para refletir o quanto a gente se apoia em coisas que não garantem nada e a gente esquece de se apoiar em Hashem. Benemari também está escrito no profeta Tzfaniah, Gam Kaspam, Gam Zahavam, também a prata e também o ouro deles, Lo Yuhal Leatzilam, não pode salvar ninguém. Eu escutei uma vez, não consegui checar se a história é verdadeira ou não, mas é óbvio que fica pelo menos o mussar, fica o ensinamento. Contam de um homem muito, muito rico, que ele falava para todo mundo que ele não sabia do que ele ia morrer, mas que ele tinha certeza absoluta, com todo o dinheiro que ele tinha, ele nunca vai morrer de fome. O que aconteceu com esse homem? Ele, sem querer, um dia ficou trancado dentro do seu próprio cofre e ele morreu de fome, trancado no seu cofre, cheio de milhões de dólares em volta dele. E não dá para comer dinheiro. Então, olha que impressionante o quanto dinheiro não traz nada para a gente. É Hashem que manda. Beilo aboter Bashem, mas aquele que confia em Hashem, lo irsar lo mezonó, nunca vai faltar para ele a comida que ele precisa. Becholeto, bechol makom, em qualquer momento, em qualquer lugar que ele tiver. Ad sof amava, até os últimos dias da vida dele, Hashem vai sustentar e Hashem vai mandar para ele o que ele precisa na vida. Kmoshe Neymar, o Beraav Padhamimavet, da fome Hashem ele vai te salvar. Neymar está escrito no Teilim, Hashem roi lo ersar. Hashem ele é o meu pastor e não vai me faltar nada. Eu confio no meu pastor, ele vai me proteger dos lobos, ele vai me levar para lugares com pastos, aonde eu vou conseguir meu sustento. Benemar, lo yevoishu beetra, o vimeira avon isbaú. A gente não precisa ter medo nos momentos de dificuldade, a gente nunca vai ser envergonhado, mesmo nos momentos difíceis e mesmo nos momentos de fome, Hashem vai saciar a gente, Hashem vai mandar, Bezrat Hashem, tudo o que a gente precisa para a nossa vida. Então, olha que incrível, a gente passa a vida se apoiando em coisas que, na verdade, não sustentam a gente, em coisas que são, na verdade, uma grande ilusão.
A gente, Bezrat Hashem, precisa confiar, tem que confiar no Criador do mundo, na misericórdia dele, tem que confiar que Hashem vai mandar tudo o que a gente precisa de uma maneira com fartura. Quanto mais a gente confiar em Hashem e se conectar com ele, mais Hashem vai garantir que a gente possa ter uma vida de tranquilidade, a gente pode dormir de noite, Hashem vai mandar o sustento de hoje, vai mandar o sustento de amanhã, vai mandar o sustento do mês que vem, tudo com os milagres da mão dele e com a bondade limitada das mãos do Criador do mundo.